2 meses atrás eu comecei a postar vídeos todos os dias na internet. Vídeos falando sobre inseguranças, medos, traumas, também sobre deslumbramentos, sobre obras que eu amo, sobre experiências marcantes, sobre algumas ideias que parecem boas o suficiente para que eu traga elas à luz. Falando às vezes sobre coisas que eu preciso dizer em voz alta e não tenho para quem dizer. É um projeto que me ensinou muito, que modificou coisas dentro de mim. E agora, depois de 2 meses e pouco, eu consigo enxergar um pouco melhor todo o contexto. Por que eu iniciei esse projeto, por que eu mantive esse projeto e por que eu me comprometi com ele. Eu ando nos últimos anos extremamente angustiado com a maneira que as redes sociais operam. O algoritmo parece ser um imperador e todos os criadores de conteúdo, isso vale para artistas que divulgam trabalho, para youtubers, para tiktokers, etc, acabam se submetendo a esse algoritmo e acabam passando muito tempo fazendo coisas com a moeda de troca que não tem retorno, que é o tempo, pensando naquilo que é melhor para atender as expectativas de um algoritmo, para que eventualmente esse algoritmo possa enxergar esse trabalho que está sendo realizado e falar quase como uma divindade: você merece porque você seguiu os mandamentos algorítmicos e agora você vai ser recompensado com esses números aqui. E aí manda likes, manda views, e os views podem gerar lucro, e o lucro pode gerar um aumento na sua conta bancária. E também podem gerar todos esses números ao mesmo tempo, a ilusão de que você vale alguma coisa. Eu vi muitos vídeos que viralizaram ao longo desses últimos anos, que pelo contrário, que ao ver, aí sim eu tive certeza que aquelas pessoas provavelmente não valiam absolutamente nada. E acho que existe uma grande confusão entre aquilo que é visível, aquilo que parece ser, aquilo que é o fragmento de um momento sensacionalista recortado para a maior quantidade possível de visibilidade no contexto das redes sociais e algo que realmente tem algum valor. Isso pode ser um valor estético para o contexto artístico, pode ser um valor do ponto de vista da indústria do entretenimento, pode ser um valor que faz as pessoas pensarem sobre algo de uma maneira diferente, pode ser um valor filosófico, um valor de uma ideia nova que surge e não pode ser parada, um valor político, um valor social de transformação que implica em uma melhora na vida de um indivíduo sequer. E o que eu tenho visto é o contrário. O que eu tenho visto é essa possibilidade de pensar o conteúdo submetida completamente a uma lógica com a qual eu discordo profundamente e que é um canto da sereia. É um canto da sereia para quem cria nas redes sociais, para quem está imerso nesse mundo. Porque ao mesmo tempo que é uma lógica que muitas pessoas têm consciência de que pode ser nociva, pode ser um desperdício imenso de tempo, pode ser um desperdício imenso de recursos, são as regras do jogo. É como você estar num campo de futebol e não respeitar as regras e ser punido por não respeitar essas regras. E existem pessoas que se submetem mais a isso, tem pessoas que se submetem felizes a essa lógica e tem pessoas que se submetem de maneira melancólica. Mas poucas são as soluções que utilizam a lógica algorítmica contra ela mesma, ou que utilizam das redes sociais para gerar um contrafluxo dessa tendência. Eu não estou dizendo que não existem bons canais de YouTube, boas contas de Instagram, bons momentos a serem apreciados no TikTok. Já vivi risadas vendo pessoas interagindo com animais em todas as redes, já vi momentos engraçados que fizeram com que eu relaxasse. A questão é, se você tem majoritariamente uma quantidade de pessoas que foca na superficialidade e na dedicação do tempo e dos recursos e da energia para atender
a busca pela visibilidade, e aí entra essa trilha sonora do mundo real maravilhosa, que parece um trator querendo narrar o caos que eu estou falando a respeito, você segue numa direção de esvaziamento completo do pensamento e de buscas estéticas. E esse foi o meu desconforto. Como fugir disso? Como não me submeter a isso? Como tentar criar uma proposta que fosse na contramão disso e que não atendesse a esse algoritmo, que não me tornasse um funcionário dessas plataformas? E a minha solução foi: eu vou gravar vídeos falando sobre coisas que eu falaria a um amigo numa conversa de bar, num restaurante, numa praça. Que eu falaria para pessoas íntimas. E não vou expor demais a minha intimidade, mas vou permitir que através da minha intimidade eu possa falar sobre coisas que podem ajudar as pessoas. Eu vou pensar sobre coisas que eu não pararia para pensar normalmente, eu vou usar como desculpa uma câmera que eu tenho que ligar todos os dias. Vou usar isso como desculpa para ir atrás de ideias. Vou usar isso como desculpa para me tornar uma pessoa mais interessante. Porque ao ter que dizer, ao ter que ensinar, ao ter que falar sobre a vida, eu busco também um pouco mais de referências, busco um pouco mais de caminhos reflexivos, busco um pouco mais de pensamento, de poesia, de indagação e de questionamento crítico em relação àquilo que eu mesmo penso. E esse processo tem me ajudado muito nisso. Se eu tenho que dizer algo suficientemente interessante todos os dias para lidar com o fato de que aquela informação, aquela narrativa é uma narrativa pública, eu, no mínimo, tenho que me tornar um pouco mais interessante a cada dia, seja na maneira de dizer, seja no conteúdo que eu estou trazendo. E esse registro, para mim, é um registro a longo prazo. É um registro que vai marcar uma espécie de fotografia da minha alma no tempo. Não é muito mais que isso. Claro que é legal quando as pessoas dialogam, claro que é maravilhoso quando esse projeto significa algo para as pessoas, e eu amo ler quando as pessoas realmente se tocam e valorizam e colocam um pensamento em comentários que criam pontes de diálogo, às vezes muito íntimas com aquilo que eu estou dizendo, porque faz com que eu perceba que isso tem um sentido coletivo, que não é simplesmente mais um vídeo que vai durar 5 segundos no feed de alguém e logo em seguida vai desaparecer para sempre. E a minha maneira de responder a esses comentários, que nem sempre eu consigo ter o tempo de responder com as palavras digitadas, porque minha vida tem sido bastante corrida, é através da continuação desse projeto. Eu sei que eu vou continuar ele durante muito tempo, porque ele significa para mim uma persistência necessária para o desenvolvimento de qualquer navegação. No violão, em qualquer instrumento, mas no violão falo como a minha experiência, se você desiste quando você está tocando mal, você claramente não vai chegar em nenhum lugar. Se você desiste de tocar violão porque você não consegue tocar sua primeira peça bem, porque você não consegue compor bem, porque você não consegue improvisar bem, você nunca vai fazer nenhuma dessas coisas bem. Isso é óbvio, mas é tão fácil de cair nessa desistência. Acho que a música é um exemplo mais sintético de que você vai ser uma pessoa que faz isso extremamente, de maneira extremamente ruim no começo. Não tem como você sair tocando um instrumento pela primeira vez e fazer isso bem. E o contato com o instrumento, e o estudo do instrumento, e o cultivo da música na sua alma vai fazer com que, eventualmente, você se torne alguém capaz de comunicar, de se expressar, de pensar com a música. E é sempre um trabalho difícil, é sempre um trabalho que exige um pouco de resiliência, um pouco de baixar a cabeça e seguir em frente diante de situações que nem sempre são as mais otimistas. Continuo colocando vídeos todos os dias, mesmo sabendo que algumas narrativas propostas não são as mais bem articuladas ou com as melhores ideias. Às vezes discordo de vídeos que eu acabei de colocar no ar, mas tudo bem. Eu acho que o importante é continuar em contato com o instrumento, com o discurso, com a criação de narrativas, com a possibilidade
do diálogo. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.